Olá pessoal, meu nome é Fernanda e hoje vamos dar início à série Discípulos. Bom, e o primeiro discípulo que vou falar aqui com vocês é Pedro. Aqui em João 1,42 diz assim: Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Então aqui nós vemos que o nome original de Pedro não era Pedro, e sim Simão. Simão, ele era natural de Betsaida, que era uma aldeia de pescadores. E assim como os homens dessa região, Pedro também era pescador, sendo um homem bem simples. E quando ele conheceu Jesus o chamou, assim como está dizendo esse versículo. E ele começou a caminhar com Cristo. E durante essa caminhada, ele viveu várias experiências ao lado de Jesus, e eu quero destacar apenas duas delas. Em um determinado momento, Pedro, ele estava junto com outros homens em um barco quando eles viram um homem indo de encontro a eles andando sobre o mar. E eles temeram, acharam que aquilo era um fantasma ou não podia ser real. Vocês já viram por acaso uma pessoa andando sobre as águas? Isso é impossível. Então eles ficaram muito temerosos. Mas então Jesus fala: não temas, sou eu, é Jesus aqui. E Pedro fala assim: então, se é o Senhor mesmo, me chama para ir com o Senhor, para ir de encontro a ti. Pedro ali, ele foi ousado. Ele teve uma ousadia de fé, porque ele cria que se fosse realmente Jesus, ele poderia também andar sobre as águas. Então, ele fez essa proposta para Cristo e ele falou: vem até mim. E ele foi. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Então, neste momento, nós vemos que Pedro teve uma grande experiência de fé. E ali ele começou a ver que realmente Cristo podia fazer coisas extraordinárias na vida dele. Outro momento foi quando Jesus estava reunido com seus discípulos e ele pergunta: quem dizem que eu sou? E eles começaram a responder: dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias. E ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E foi nesse momento que Pedro também se levantou e disse: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus olhou para ele e falou que aquilo que ele estava afirmando não era coisa dele, mas sim uma revelação que ele tinha tido do próprio Pai. Ou seja, ali Pedro estava vivendo uma vida tão íntima com Deus que o próprio Deus estava revelando coisas para ele. Ele estava sendo instruído pelo Espírito Santo ali para pronunciar aquilo que ele precisava dizer naquele momento. Assim, nessas duas ocasiões, nós vemos que Pedro viveu coisas com Jesus que moldaram o seu caráter, moldaram o seu modo de viver. Ele antes não conhecia Cristo. Ele era um homem, era um pescador simples, tal. Não sei se ele era um homem extremamente religioso, não era. A Bíblia não fala isso, mas fala que quando ele conheceu Jesus, ele era sempre ousado em fazer as coisas, às vezes até precipitado, mas isso permitiu com que o seu caráter fosse moldado, a sua fé fosse estabelecida e que a sua aproximação de Deus o permitisse ter revelações daquilo que ele queria para ele. E foi nessa ocasião que ele teve a revelação do próprio Deus sobre quem era Cristo, que Jesus fala para ele a famosa frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que está ali em Mateus 16, 18. Então vemos que quando Pedro teve esse encontro com Jesus inicial, Jesus disse: você não é mais Simão, você é Pedro. Pedro quer dizer pedra. E aqui ele fala, por que ele mudou o nome dele? Porque sobre essa pedra eu quero edificar a minha igreja. Mas a experiência com Cristo, de Pedro com Cristo, não acabou ali. Mais pra frente, Jesus foi crucificado. E quando Jesus é levado preso, teve aquele episódio em que Pedro nega Jesus, que todos nós conhecemos. E o que a gente pode tirar dessa passagem? Que como qualquer ser humano, Pedro temeu a sua vida. Ele cria em Jesus? Sim. Ele tinha fé em Jesus, ele viveu ao lado de Cristo, mas ali ele temeu. E por um momento ele deixou a sua fé de lado. E ele negou Jesus por 3 vezes. As 3 vezes que Jesus disse que ele negaria. Porém, que quando ele caiu em si, não foi como às vezes as pessoas fazem, que, poxa vida, eu errei. Mas tudo bem, vou tentar não fazer de novo. Aí erra a mesma coisa de novo. De novo, próxima vez eu não faço isso. Não.
Pedro, quando ele percebeu que realmente ele tinha feito aquilo, que ele tinha cometido um pecado contra Deus, que ele tinha negado a Cristo, aquele que tanto o amou e o ensinou, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Foi um arrependimento tão sincero que veio de dentro, veio do coração. Foi um choro amargo, porque ele realmente sentiu o peso daquela culpa. E a partir dali, você vê que a vida de Pedro mudou. Porque após a ressurreição de Cristo, ele teve novamente encontro com Cristo e Jesus novamente 3 vezes pergunta para ele se ele o amava. Algumas pessoas trazem, alguns pastores, teólogos, que foi por causa daquelas 3 vezes que Pedro negou, Jesus teve que reafirmar para Cristo 3 vezes que ele o amava. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde prontamente: sim, Senhor, eu te amo. E ele fala: então apacente as minhas ovelhas. Então vamos voltar. Pedro foi chamado para ser a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. E ali, antes de partir, subir ao céu, Jesus disse a Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Cristo? As ovelhas de Cristo é a sua igreja. Somos nós, somos as pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então, ele queria que Pedro fosse realmente esse alicerce para dar início a essa caminhada do Evangelho ali após a sua ascensão ao céu. E Pedro não decepcionou. Quando Cristo ascende ao céu e deixa seus discípulos com essa missão de levar o Evangelho, Pedro foi o primeiro a pregar o Evangelho no dia de Pentecostes, como vemos ali em Atos. Quando veio o dia de Pentecostes, Pedro, ele pregou para uma multidão e naquele dia 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas pelo Espírito Santo. Então, Pedro, ele foi realmente esse instrumento de Deus, essa primeira pedra que edificou a sua igreja e sustentou esta caminhada do Evangelho até aqui. Não foi só uma experiência única que Pedro teve com Deus, foram muitas. Podemos dividir as experiências de Pedro como com Cristo e depois de Cristo. Com Cristo, ele teve experiências de fé, ele presenciou milagres, ele teve até revelações do próprio Deus por essa aproximação que ele teve do Pai, por causa de Jesus. E todas essas experiências moldaram o caráter cristão nele. Aquilo que Deus tinha para ele tinha que ser moldado. Como diz na palavra, nós temos que ser como vasos moldados pela mão do oleiro. E Pedro, ele precisava ser moldado, precisava ser lapidado para a obra que Deus tinha para a vida dele. E essas experiências com Cristo moldaram e lapidaram a vida de Pedro para o ministério que Deus tinha preparado para ele. E quando ele estava sem Cristo, depois de Cristo, ele permaneceu firme, porque não foi uma experiência, legal, uma experiência boa, mas ele não foi enriquecedor para a sua vida. Não, as experiências foram únicas e tocaram tão profundo a vida de Pedro, o coração de Pedro, que ele levou para si até o fim de sua vida. E até o final de sua vida, ele levou o Evangelho. E o poder de Deus sobre a vida dele era tão grande, a sua comunhão com o Espírito Santo era tão intensa que a própria sombra de Pedro curava. A gente vê em várias passagens ele curando doentes, libertando endemoniados. E tem uma passagem que nos traz uma frase dita por Pedro que é muito importante. Ele diz assim para um certo aleijado que está pedindo esmola: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, aquele aleijado se levantou e voltou a caminhar. Então, ele tinha convicção daquilo que ele tinha. Ele tinha Deus em seu coração, Deus em sua vida. O Espírito Santo agia através dele. E o que podemos aprender então com a vida de Pedro? Pedro, assim como cada um de nós, precisou ser moldado e lapidado para que ele pudesse realizar a obra, o ministério que Deus tinha para ele. Ninguém é perfeito. Pedro não era perfeito. Nós não somos. Mas devemos pedir para Deus para que Ele nos molde. Assim como um vaso de barro, Ele quer nos moldar e nos tornar perfeitos para aquilo que Ele tem preparado para nós. Outra coisa que devemos tomar para nós é que o Espírito Santo na vida de Pedro era algo que ele não precisava abrir a boca para que as outras pessoas pudessem ver. Bastava ele passar.
a sua própria sombra curava as pessoas, e isso já era um sinal de que Deus estava usando a sua vida. Nós não precisamos ter sombras que curem, não, mas precisamos ter a essência de Deus, a essência de Cristo em nossas vidas, ao ponto que a pessoa bata os olhos em nós e perceba que esse é filho de Deus, esse é um cristão verdadeiro, esse é usado pelo Espírito Santo. Pedro não abria a boca para que as pessoas percebessem isso nele. Nós também não precisamos ficar falando, até porque o nosso testemunho conta muito mais do que palavras. Então precisamos realmente viver esse evangelho e fazer a diferença nesse mundo, mostrar Cristo em nossas vidas, a ponto de nós termos tanta fé daquilo que está dentro de nós que possamos falar: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. O Espírito Santo que tem dentro de mim eu te dou. Jesus Cristo que tem dentro de mim eu te dou. Você tem que levar este amor, levar essa fé onde quer que você vá. E as pessoas vão ver e vão ser tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse dia. Espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, porque precisamos ampliar esse ministério, ampliar essa divulgação da palavra de Deus. Amém?